Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou o Birajara Casado, estou aqui para iniciar o nosso curso da PGF segunda fase. Para os senhores que se inscreveram, se matricularam no curso da escola, eu tenho primeiro a agradecer a confiança depositada mais uma vez no nosso trabalho de 10 anos preparando postulantes aos cargos da advocacia pública, notadamente aqueles que postulam cargos na Advocacia Geral da União. No nosso curso de segunda fase, nós vamos analisar tudo o que diz respeito àquilo que é mais importante, às atribuições da Procuradoria-Geral Federal, associadas a questionamentos próprios de segunda fase, seja por meio da feitura de peças processuais, seja por meio da construção de pareceres jurídicos, seja por meio da resposta a questões subjetivas típicas de segunda fase da advocacia pública. Se você estuda para a advocacia pública, você sabe que o último concurso da Procuradoria Federal teve no mesmo final de semana a realização de provas objetivas e subjetivas. Sendo assim, nós não podemos nos descuidar de estudar tudo o que diz respeito à segunda fase do concurso, porque essa metodologia de aplicação de prova, unindo provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana, pode voltar a acontecer no próximo concurso. Então é importante já estudar para a prova objetiva, pensando na prova subjetiva, porque elas acontecerão no mesmo final de semana, tudo indica. Se for assim, não adianta estudar para a prova objetiva e se dar mal na subjetiva e não conseguir aprovação na subjetiva. É importante estudar as duas formas, ou seja, questionamentos objetivos e questionamentos subjetivos. E se os senhores já tiveram a curiosidade de se preparar para a segunda fase de um concurso da advocacia pública, já devem ter percebido também que essa preparação é um pouco diferenciada. É uma preparação que busca muito mais incutir na sua condição de concurseiro a análise de questões próprias da advocacia pública para que você resolva com, como sempre digo, cabeça de advogado público. Então aqui você não vai estar diante de uma prova onde a resposta vai estar lá no certo ou errado ou para assinalar algum dos itens apresentados. A resposta aqui vai ser uma construção de tudo aquilo que você entende da ciência jurídica, concatenando os institutos jurídicos para que você dê uma solução em nome da advocacia pública, em nome da fazenda pública que você representa, ainda que de forma simulada, num concurso de segunda fase. Então, na segunda fase dos concursos da advocacia pública, você precisa ser procurador sem antes passar no concurso. Você precisa ter cabeça de advogado público antes de conseguir acesso ao cargo para exercer isso na sua vida profissional real. Os concursos, mais do que nunca, elegem, ou melhor, condicionam a aprovação daqueles que demonstram na prova essa condição de conseguir resolver esses problemas à luz dos princípios que regem a advocacia pública, à luz das teses favoráveis que estão aí na jurisprudência e na doutrina criadas para auxiliar a atuação da advocacia pública, ou seja, é preciso ter cabeça de advogado público. Então existe toda uma dinâmica própria de um curso de segunda fase, porque existe toda uma dinâmica própria de uma segunda fase quando o assunto é concurso público, razão pela qual, se você ainda não atentou para a importância dessa fase e fez esse curso aqui meio para saber como é que se dá, eu recomendo que você pare e efetivamente estude todos os passos que nós trazemos aqui no nosso curso específico para os senhores. Já devem ter percebido que o nosso curso não é apenas a resolução de peças, pareceres e questões subjetivas. Existe todo um cronograma de estudos, existe um cumprimento diário de metas, onde eu preciso que os senhores estudem as metas lá estabelecidas a partir dos assuntos que nós elegemos como sendo importantes, que devem ser revisados, conhecidos e, neste caso, devem incorporar o arsenal intelectual que você guarda para o enfrentamento das provas. Então é importante você cumprir todas as metas estabelecidas no cronograma de metas, a fim de que os assuntos sejam estudados e depois testados por meio da feitura de peças processuais, pareceres e questões subjetivas. Então nós não estamos apenas num curso, nós estamos num mentoring de segunda fase, ou seja, eu passo para os senhores todo o cumprimento de metas diários e esses cumprimentos precisam ser estabelecidos no que diz respeito ao seu cronograma, ou seja, cumpra as metas à medida que elas forem sendo incorporadas no seu cronograma, a fim de que possa enfrentar peças
pareceres e questões subjetivas a partir daquilo que foi ministrado nessas metas diárias. Lá nós colocamos não só aquilo que precisa ser estudado, como material complementar. E o material complementar da escola tem muito da visão da advocacia pública sobre tudo aquilo que nós estamos estudando. Não é um simples material doutrinário, é um material que te apresenta o que a advocacia pública pode e o que não pode alegar, dependendo do conteúdo cobrado na prova. Então, eu espero que esse curso possa servir para você como um grande teste de segunda fase e não somente isso, que o curso sirva como um laboratório, onde você está apto a errar aqui comigo, para não errar na hora da prova. Que esse curso sirva, na verdade, como um curso anatômico, de anatomia mesmo. Significa dizer o seguinte, aqui nós vamos dissecar passo a passo tudo aquilo que é estabelecido no que diz respeito à construção de peças, pareceres e questões subjetivas, para que você possa, com o treinamento aqui, enfrentar a prova com um certo grau de excelência que te permita passar por essa fase do concurso e avançar à prova oral do próximo concurso de procurador federal. Então, aqui nós estamos livres para errar. Eu não, na verdade, os senhores. Aqui os senhores estão livres para errar, para que eu possa apontar onde está o erro, para que eu possa dizer o que deve ser, nesse caso, retificado, o que deve muitas vezes ser ratificado, e aqui eu vou inclusive dizer nas correções individuais quais foram as suas condutas que devem ser mantidas para uma prova real e quais são as condutas que devem ser efetivamente consertadas porque não admitidas numa prova real. Nós temos 2 aulas sobre estratégia de segunda fase já no campus dos senhores antes do início efetivo do curso e eu peço que para quem não assistiu ainda, assista porque as aulas de estratégia vão ajudar a entender melhor a dinâmica de uma segunda fase e não somente isso, a construção daquilo que você precisa estabelecer enquanto possível resposta a enunciados apresentados pelo examinador. Nessas questões de segunda fase, ou nessas estratégias que analisam questões de segunda fase, nós vemos e conseguimos compreender que a partir daquilo que o examinador me pergunta, eu tenho direcionamentos a apresentar enquanto resposta. Então, eu não posso simplesmente sair escrevendo o que eu queira, à medida do que eu queira. Existe toda uma análise do conteúdo apresentado no enunciado da questão para que eu possa antever o espelho de correção. Então, para quem não assistiu, recomendo que assista às aulas de estratégia antes do enfrentamento das questões subjetivas, peças e pareceres simuladas do nosso curso. Muito bem, sem mais delongas, avancemos, portanto, para a peça processual da semana 1. A peça processual da semana 1, como já tive a oportunidade de dizer, está dentro do conteúdo que foi estudado na semana, tanto petição inicial quanto o assunto que é a intervenção do Estado na propriedade, mais especificamente no tópico desapropriação. Vamos, portanto, ao enunciado da peça que diz o seguinte: você, procurador federal, recebeu cópia do Decreto Presidencial 100 de 2017 que autoriza a desapropriação do imóvel rural, denominado Fazenda Angicos Olho d'Água, localizado no município de Campina Grande, a cerca de 170 quilômetros de João Pessoa. Foi declarado de interesse social para fins de reforma agrária por meio de decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União no dia 25 de agosto. O decreto especifica o tamanho do imóvel, bem como o valor da indenização, que é de R$ 87 mil. Continuando, a desapropriação tem por objeto dar andamento à criação de um novo projeto de assentamento na área de aproximadamente 1.416 hectares e com capacidade para assentar cerca de 30 famílias de trabalhadores rurais, observando as áreas de reserva legal e de preservação permanente, margens de rio, cumes de morro, etc. Aqui o enunciado da questão está me dizendo qual é o interesse social na desapropriação. Extremamente importante para que a gente fundamente a nossa petição inicial. Então, o que é que o examinador me apresentou até agora? Ele me disse que existe um decreto presidencial que estabelece a desapropriação de um imóvel rural e estabeleceu o valor da indenização, o tamanho do imóvel e me disse por que essa desapropriação é importante, ou seja, o objetivo da desapropriação. Continuando, promova a ação de desapropriação com todos os fundamentos legais aplicados à espécie. Aqui nós já começamos a perceber o que o examinador quer que eu faça. Ele diz, promova a ação de desapropriação com todos os fundamentos legais aplicados à espécie. Ou seja, o examinador está me dizendo explicitamente o quê? Eu vou cobrar todos os dispositivos legais no espelho de correção. Lembrem-se,
Não existe palavra ou não existem palavras que sejam incoerentes no enunciado de uma questão de segunda fase, de uma peça processual, de um parecer. Tudo que o examinador coloca no enunciado, com isso ele está querendo te dizer alguma coisa. Se ele está dizendo que você, neste caso, apresente a ação de desapropriação com todos os fundamentos legais, ele está dizendo que o espelho de correção vai ser recheado de dispositivos legais, ou seja, a fundamentação legal de atuação, no caso aqui da Procuradoria-Geral Federal, então você não pode simplesmente fechar os olhos a esse dado, a essa realidade do enunciado da questão. Então, no momento em que você me apresenta uma ação de desapropriação sem citar os dispositivos legais que fundamentam a atuação, tanto da PGF, quanto no que diz respeito aos fundamentos legais que sustentam a desapropriação ora apresentada, você está indo de encontro àquilo que, neste caso, requereu o examinador no enunciado da questão. Se ele pede para fundamentar com todos os dispositivos legais, nesse caso, você não pode escapar a essa realidade. Escapar a essa realidade é pedir para ter uma pontuação baixa na correção da sua prova. Então, de novo, promova a ação de desapropriação com todos os fundamentos legais aplicados à espécie. Desenvolva com cuidado todos os conceitos importantes sobre o tema, atentando para a diferença existente entre as espécies de desapropriação, bem como o fundamento constitucional de cada qual. Aí aqui o examinador me pede uma coisa que normalmente não estaria na petição inicial de desapropriação. Ele pede para que eu faça a diferença entre as hipóteses constitucionais de desapropriação. Na prática, na vida privada, ou seja, na vida profissional, que na verdade é pública, porque você é advogado público, ou seja, na vida público-profissional, nós teríamos o quê? Uma petição inicial de ação de desapropriação e nós sustentaríamos apenas a hipótese que nós estamos levando a juízo. O examinador pede aqui, como típica estratégia de concurso público, para que no decorrer da sua petição você diferencie as hipóteses de desapropriação constitucionalmente previstas. Se você não leu com atenção o enunciado da questão, você vai fazer a inicial de desapropriação sem atentar para isso. E no momento que o examinador me pede para estabelecer as diferenças existentes entre as espécies de desapropriação, com o fundamento constitucional de cada uma delas, no momento que eu não apresento isso na minha resposta, eu vou estar falhando com o espelho de correção, razão pela qual eu vou perder pontos aqui preciosos. Muito bem, essa resposta é limitada a 90 linhas, nos termos do que estabelecemos aqui no nosso curso. Eu coloco para os senhores aqui que existe um material de intervenção do Estado na propriedade e especificamente sobre desapropriação. Esse material complementar está no campus dos senhores lá da escola e estabeleceu-se inclusive como um cumprimento de meta diária, razão pela qual a revisão do conteúdo propriamente, intervenção do Estado na propriedade, se encontra nesse material complementar dentro do seu campus no sistema de ensino à distância aqui da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet. Por isso, vamos à construção da nossa resposta. Como é que nós vamos construir a nossa petição inicial de desapropriação? Primeiro, antes de qualquer coisa, quando você está diante de um questionamento como esse num concurso público, a primeira estratégia que você precisa estabelecer é escolher a peça processual que vai servir de resposta àquilo que está sendo questionado. Essa peça processual, ou a escolha dessa peça processual, é crucial. Por quê? Embora o examinador tenha dito aqui, promova a ação de desapropriação, então muita gente, nesse caso, dificilmente erraria a peça escolhida, quando a gente está numa segunda fase de concurso, é importante sempre ter em mente que nós precisamos escolher a peça processual de atuação da Fazenda Pública para o caso apresentado pelo examinador. Às vezes o examinador me diz exatamente o que ele quer, às vezes ele não me diz o que quer e me deixa na dúvida do que fazer, aí você precisa analisar os elementos do enunciado. Às vezes ele me diz uma coisa para fazer que, na verdade, eu acho que o correto seria outra coisa para fazer. Quando o examinador me diz, promova isso, não tenho o que discutir, eu tenho que promover. Quando ele me deixa na dúvida, eu vou ter que escolher. Para escolher, eu vou ter que, nesse caso, estabelecer quais são as dicas que ele me deu no enunciado da questão que me orientem qual seria a resposta ideal. O examinador sempre deixa dicas no enunciado sobre que tipo de peça ele deseja ver construída como resposta. E se o examinador me disse, faça isso, quando na verdade eu achava que era aquilo, eu preciso fazer o que ele disse e arrumar argumentos para defender o que ele me pediu para fazer. Então, cuidado com isso, isso é extremamente importante.
No decorrer do nosso curso, nós teremos as 3 situações. O examinador me disse o que fazer, ele não me disse o que fazer e me deixou na dúvida, então eu vou ter que escolher, e ele me disse para fazer uma coisa quando, na verdade, eu penso que é outra. A gente vai analisar as 3 hipóteses aqui no nosso curso, para que você não tenha surpresas na prova. Então, o enunciado disse, promova a ação de desapropriação. Quando o enunciado me disse promova a ação de desapropriação, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que organizar aqui, eu tenho que estruturar aqui uma resposta a partir de uma petição inicial para promover a ação de desapropriação. Onde estão os requisitos da petição inicial? Todo mundo sabe que os requisitos da petição inicial estão no artigo 319 do Código de Processo Civil 2015. Mas nós estamos diante de uma desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária. E aí você precisa se lembrar que existe a Lei Complementar 76/93, que estabelece o rito procedimental sumário e especial para as ações de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, os requisitos da petição inicial estão no artigo 319 do Código de Processo Civil e, no nosso caso, não é possível esquecer do que prevê a Lei Complementar 76/93 no artigo 5º, que são os requisitos apresentados para que eu possa promover uma petição inicial de ação de desapropriação de imóvel rural com fins de reforma agrária. Muito bem. Escolhi fazer uma petição inicial de ação de desapropriação. Qual é a minha intenção agora no que diz respeito àquilo que eu preciso construir? Roteiro da peça. Esse é o segundo ponto, a segunda fase de toda a resposta em peça processual de concursos da advocacia pública. Escolhi qual é a peça que eu vou fazer. Aí eu vou agora estabelecer qual é o roteiro, a estrutura, o esqueleto, aquilo que eu vou estabelecer como padrão para a minha peça. Primeiro, toda peça você precisa se preocupar com o endereçamento dela, que está diretamente vinculado à competência. Depois, você precisa qualificar a fazenda pública e apresentar a fundamentação da manifestação processual. Se eu estou, nesse caso específico, dizendo que vou fazer uma petição inicial para ingressar com a ação de desapropriação, eu preciso qualificar ou fundamentar essa ação de desapropriação a partir dos dispositivos legais que eu encontrar para isso. Qualificação da fazenda pública, parte da qualificação da pessoa jurídica de direito público que você está representando, com fundamentos de representação. Nós vamos ver daqui a pouco. Por se tratar de petição inicial, nós vamos ter aí os fatos que devem ser apresentados, vamos falar sobre eles. Nós temos o desenvolvimento do direito e nós temos o desenvolvimento dos pedidos. A estrutura de uma petição inicial não é difícil, longe de ser difícil. A estrutura de uma petição inicial é relativamente simples, razão pela qual eu preciso, nesse caso, ter muito cuidado na estruturação, ter muito cuidado no conteúdo que eu vou apresentar, porque em termos de esqueleto, dificilmente alguém erra a estrutura formal de uma petição inicial. Então, onde está a diferença que você pode fazer no seu concurso de segunda fase? No que diz respeito à organização e no que diz respeito ao conteúdo, porque a forma praticamente todo mundo vai acertar. Concurso de segunda fase, e nesse caso específico, a fase subjetiva de um concurso para a advocacia pública, requer a demonstração de zelo. E nesse ponto eu preciso bater um pouco mais devagar nessa tecla para que os senhores entendam. O examinador, ele percebe praticamente tudo o que você faz na prova. O examinador, quando lê sua resposta, ele percebe se você tem conteúdo, ele percebe se você não tem, ele percebe se você está tentando enrolar, ele percebe se você não está, ele percebe se você é uma pessoa organizada na estruturação das suas respostas, ele percebe se não, ele percebe se você está afim de fazer a prova subjetiva, ele percebe se não. Existem questões subjetivas que são respondidas de um jeito em que o candidato, quando apresenta a resposta, ele praticamente diz para o examinador assim, pelo amor de Deus, me tire daqui, quero que acabe isso logo, ou seja, eu estou agoniado, agoniada, eu vou responder aqui, por favor, me tire daqui, eu quero sair daqui. É basicamente a impressão que se dá quando a gente lê alguns tipos de respostas subjetivas de alguns candidatos no que diz respeito à feitura de respostas para a segunda fase. Então, duas coisas são importantes para responder esse tipo de questionamento. Primeiro, zelo. É preciso mostrar coisa bem elaborada. Ou seja, você não pode se contentar em apenas responder. Você precisa responder impressionando o examinador. E nós vamos discutir aqui no decorrer do nosso curso algumas formas de impressionar o examinador.
E segundo, você precisa demonstrar para o examinador, através desse zelo, que você gosta da brincadeira, ou seja, que você gosta de responder provas de segunda fase. Que você não está ali cumprindo um papel de forma agoniada, pedindo pelo amor de Deus para que aquilo acabe. Pelo contrário, você precisa apresentar respostas que sejam respostas que dê a entender ao examinador que você até gostou de responder. Ou seja, isso precisa ser uma impressão repassada ao examinador no momento da construção da tua resposta. Professor, mas o examinador percebe isso? Percebe. Ele corrige tanta peça, tanto parecer, tanta questão subjetiva, que ele percebe quando ele está diante de uma resposta diferenciada. Lógico, ele percebe. Faz parte do trabalho dele. Ele não é examinador à toa. Faz parte do métier daquilo que ele sabe fazer, corrigir peças, pareceres e questões subjetivas. Quando você cai nas graças do examinador, demonstrando ou construindo uma resposta com zelo, com cuidado, com apreço, você, nesse caso específico, tem grandes chances do examinador te pontuar muito bem, porque no momento em que ele corrige, embora a correção, nós vemos isso na aula de estratégia, seja uma correção objetiva, ele corrige a partir do que ele tem no espelho de correção, as impressões que você causa para ele, na verdade, elas contam muito no momento em que ele vai passar a régua do espelho de correção na tua resposta. Então, estruturar a minha resposta é fundamental, mas quando a peça tiver uma estrutura simples, eu não estou fazendo um recurso especial, não estou fazendo um recurso extraordinário, que é cheio de requisito. Lá no recurso especial eu preciso demonstrar hipótese constitucional de cabimento, aqui não. Lá eu tenho que demonstrar pré-questionamento, aqui não. Se eu estiver diante de um recurso extraordinário, eu tenho que demonstrar repercussão geral, aqui não. Ou seja, a estrutura aqui é simples, bem simples. Quando a estrutura é simples, você tem que saber, neste caso, fazer valer a organização dessa estrutura no que diz respeito a uma apresentação muito adequada e clara do conteúdo. Assim você faz a diferença. Não adianta só responder, é preciso responder com zelo, é preciso gostar da brincadeira, é preciso gostar de fazer segunda fase, é preciso impressionar o examinador se você quiser passar bem, passar e passar bem. Muito bem. O roteiro da peça, toda petição inicial, endereçamento, qualificação da fazenda, nessa qualificação a gente fala da representação da fazenda e apresenta os seus fundamentos, e nós precisamos também fundamentar na lei a manifestação processual que nós escolhemos como resposta. Depois disso, a petição inicial, fatos, direito, pedidos. Não é difícil, é extremamente simples. Vamos estudar cada um desses tópicos de peça. Primeiro, endereçamento. Ora, endereçamento tem a ver com competência. Eu estou fazendo uma petição inicial de desapropriação. Quem é a autoridade competente para conhecer dessa minha petição inicial, para processar e julgar a minha petição inicial? O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 76/93 diz: a ação de desapropriação será processada e julgada pelo juiz federal competente, inclusive durante as férias forenses. Então, eu sei que a competência da Justiça Federal, como o enunciado da questão me disse que a desapropriação acontece no município de Campina Grande, na Paraíba, então como fica o meu endereçamento, como fica o endereçamento da minha petição inicial para a autoridade competente para julgar e processar a ação de desapropriação? Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Seção Judiciária da Paraíba. Professor, existe uma matemática para apresentar esse endereçamento? Na verdade, a forma mais simples de apresentar e também correta, obviamente, é essa que eu acabei de colocar para os senhores. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Seção Judiciária da Paraíba, PB. Algumas pessoas colocam meritíssimo juízo da Seção Judiciária da Paraíba ou meritíssimo juízo da Vara Federal de Campina Grande da Seção Judiciária da Paraíba. Não vejo, nesse caso específico, nenhum tipo de problema nesses endereçamentos, desde que você, neste caso, cite que o processo precisa ser dirigido à Seção Judiciária da Paraíba. E aí, nós temos que identificar a competência no que diz respeito ao órgão do Poder Judiciário que vai processar e julgar a minha ação, ou seja, a Justiça Federal, e no que diz respeito a essa competência territorial, nós temos que isso está na Paraíba, nos termos do enunciado da questão. Então, de uma forma ou de outra, se encontra correto qualquer dessas formas de apresentação ou de encaminhamento da minha petição inicial. Eu prefiro essa aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Seção Judiciária da Paraíba, PB. Eu não coloquei Campina Grande, porque no momento em que eu estabeleço que a Seção Judiciária é a da Paraíba, eu já estabeleço efetivamente a competência territorial.
Não coloquei Campina Grande porque nós não somos obrigados, nesse tipo de ação, a conhecer a divisão territorial da distribuição de competência das varas federais da Paraíba. Então, embora seja no município de Campina Grande, não dá para saber, isso não está no edital, se a vara que eu vou apresentar a minha petição inicial, ela está em Campina Grande ou está em outro município que abarca a circunscrição territorial de Campina Grande para julgamento. Sendo assim, você precisa identificar qual é a seção judiciária, e a seção judiciária é a da Paraíba, razão pela qual essa forma de endereçamento está correta. O mais importante aqui é você se lembrar que no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 76/93, a competência é do juiz federal. Muito bem. Qualificação da Fazenda Pública. Fundamentos da manifestação processual. Aqui eu tenho que qualificar a fazenda pública que eu estou representando. No momento em que eu qualificar a fazenda, eu também vou falar da representação desta fazenda, ou seja, qual é o fundamento legal que me autoriza a representá-la, e ao mesmo tempo eu vou apresentar a fundamentação da própria manifestação processual, que no caso é uma petição inicial da ação de desapropriação. Bom, qual é a fazenda pública que vai ser representada para o ingresso dessa ação de desapropriação? Não é a União. A fazenda pública, no caso, é o INCRA. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 76/93, ele diz: a ação de desapropriação proposta pelo órgão federal executor da reforma agrária será processada e julgada pelo juiz federal, inclusive no período de férias forenses. Então, a ação de desapropriação proposta pelo órgão federal executor da reforma agrária. Quando a lei complementar fala órgão federal executor da reforma agrária, ela nos dá a legitimidade do INCRA para a apresentação dessa demanda. Então, parágrafo 1º, artigo 1º, Lei Complementar 76/93, estabelece qual a fazenda pública que vai ajuizar aqui a ação de desapropriação. Sobre fazenda pública, o conceito processual dela e quem integra esse conceito, eu deixei aí no material dos senhores um resumo sobre o conceito processual de fazenda pública de minha autoria. Eu gostaria que os senhores lessem, até para que possam, nesse caso específico, não ter dúvidas sobre qual fazenda pública devem estabelecer representação em qualquer uma das peças processuais a que se submeterão aqui no nosso curso de segunda fase. Muito bem. Como é que se dá a representação dessa fazenda pública? A representação do INCRA se dá por meio da Procuradoria-Geral Federal. E aí, essa representação da PGF, ela tem 3 fundamentos legais. Esses 3 fundamentos legais, os senhores devem apresentar em qualquer peça processual que desenvolvam em nome da representação da PGF. Quais são? Artigo 131 da Constituição Federal, artigo 75, inciso 4º do CPC e o artigo 10 da Lei 10.480 de 2002. Esses três fundamentos, essas 3 disposições legais, elas precisam ser citadas sempre que os senhores estiverem atuando em nome da PGF. A título de revisão, vejamos o que quer dizer cada uma delas. O artigo 131 da Constituição Federal diz o seguinte: a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Aí você diz: professor, peraí, o artigo 131 fala que a Advocacia Geral da União representa a União. Eu não estou vendo nesse dispositivo onde está a representação da administração indireta. Bom, essa questão de Procuradoria-Geral Federal integra ou não integra a Advocacia Geral da União, porque a advogada da União e procurador da Fazenda está na lei complementar e procurador federal está na lei 10.480, isso é discussão interna, tá? Para as provas de concurso, a Procuradoria-Geral Federal é órgão que, neste caso, integra a estrutura da Advocacia Geral da União e tem no artigo 131 da Constituição um dos seus fundamentos de atuação, porque lá está feita a previsão da Advocacia Geral da União. Então, discutir se procurador federal, por meio da Lei 10.480, é ou não é membro da Advocacia Geral da União, porque não está na Lei Complementar 73/93, é uma discussão que, para concurso, não te interessa. Você vai ter vários debates sobre isso quando você passar no concurso e integrar a carreira. Mas, fora isso, deixa essas discussões para o momento apropriado lá.
dentro da carreira. Para concurso público, a Advocacia Geral da União tem como representação, por meio da Procuradoria-Geral Federal, a administração indireta da União Federal. No caso, o INCRA, pessoa jurídica de direito público que integra a administração indireta da União, representado pela PGF, tem como fundamento de atuação o artigo 131 da Constituição Federal de 1988, que prevê a Advocacia Geral da União. Ponto. Discussões além do que está colocado aqui, você deixa para o momento próprio, se assim quiser. Inclusive, tem gente que nem se preocupa em discutir isso dentro da carreira. Eu sou um deles. Acredito, nesse caso específico, que a Advocacia Geral da União tem a sua regulamentação constitucional e não me cabe dizer quem está ou quem não está. Todo mundo que atua no que diz respeito à representação da União, seja direto ou indiretamente, nessa posição específica, tem a condição de estar fundamentado no artigo 131 da Constituição, principalmente para fins de concurso público. Ponto. Artigo 75, inciso 4º do Código de Processo Civil. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, inciso 4º, a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. No caso da União, qual é a lei? A Lei 10.480 de 2002, que diz o seguinte: à Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial. Então, enquanto que o CPC 75, inciso 4º, diz que a administração pública indireta vai ser representada pelo que a lei do ente disser, a Lei do Ente União 10.480 diz que essa representação compete à Procuradoria-Geral Federal. Então, artigo 131 da Constituição, artigo 75, inciso 4º do Código de Processo Civil e artigo 10º da Lei 10.480 de 2002 são os fundamentos de representação da Procuradoria-Geral Federal para todas as suas manifestações processuais em concurso público, principalmente. Não adianta colocar lá: vem o INCRA, por meio do Procurador Federal abaixo-assinado, mandado ex-lege, nos termos da lei. Não, nos termos do artigo 131 da Constituição Federal, nos termos do artigo 75, inciso 4º do CPC, nos termos do artigo 10 da Lei 10.480. Lembre-se, o examinador disse no enunciado: apresente todos os fundamentos legais, razão pela qual, se você não apresentar, vai ter ponto cortado no espelho de correção. Muito bem. Nós somos o INCRA, estamos indo a processo judicial, por meio do processo judicial, apresentar uma desapropriação, representado pela Procuradoria Federal, e nós vamos fazer isso através de quê? Fundamento da manifestação processual. Ação de desapropriação para fins de reforma agrária, sob o rito sumário da Lei Complementar 76/93. Essa parte, sob o rito sumário da Lei Complementar 76/93, é uma das partes que, lembre-se, você, neste caso, impressiona o examinador. Sabe por quê? 99,9% dos candidatos que fizerem a prova de segunda fase vão colocar apenas o quê? Ação de desapropriação para fins de reforma agrária. Para, neste caso, impressionar o examinador, como você tem conhecimento da Lei Complementar 76/93 e você sabe que ela estabelece rito próprio para esse tipo de desapropriação, não custa colocar ação de desapropriação para fins de reforma agrária sob o rito sumário da Lei Complementar 76/93. O examinador, quando for ler o tipo de ação que você escolheu para ajuizar, ele já vai olhar com outros olhos. Opa! Sob o rito sumário da Lei Complementar 76/93. Muito bem. Quais são os dispositivos que sustentam ou que fundamentam essa atuação? Artigo 184 da Constituição Federal e artigos 1º e 2º da Lei Complementar 76/93. O artigo 184 da Constituição diz o seguinte: compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. A Lei Complementar 76/93 diz o seguinte, artigo 1º:
o procedimento judicial da desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária obedecerá ao contraditório especial de rito sumário previsto nesta lei complementar. E o parágrafo 2º. A desapropriação de que trata esta lei complementar é de competência privativa da União e será precedida de decreto declarando o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária, e esse decreto foi justamente o que foi apresentado no enunciado da nossa questão. Muito bem. Como ficaria a qualificação da Fazenda Pública? Como ficaria a demonstração de representatividade da Procuradoria Federal, Geral Federal? Como ficaria a nominação da ação com o seu fundamento respectivo? Ficaria assim: o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, autarquia federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, vem, por meio do procurador que ao final subscreve, mandado ex lege, aí, artigo 131, Constituição Federal, artigo 75, inciso 4º, CPC, artigo 10 da Lei 10.480 de 2002, com fulcro no artigo 184 da Constituição e artigos 1º e 2º da Lei Complementar 76/93, propor a ação de desapropriação para fins de reforma agrária sob o rito sumário da Lei Complementar 76/93, em face do examinador não me disse qual é o nome do cidadão proprietário do imóvel desapropriado, ou cuja desapropriação se requer mediante a nossa petição inicial, razão pela qual eu não vou inventar nome. Então você não vai colocar aqui João, Maria, Ricardo, Severino, Francisco, não pode. Aqui você vai ajuizar a ação em face de quem? Do proprietário do imóvel rural denominado. Mas, professor, nos requisitos da inicial tem lá dizendo que eu tenho que qualificar. Tá, mas você não vai inventar a qualificação que não está no enunciado da questão. Essa é uma das peculiaridades do concurso de segunda fase. O que o examinador não deu no enunciado não se inventa. O que o examinador, a informação que ele não prestou, não inventa. Então, nesse caso, você está ingressando com a ação em face do proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Angicos Olho d'Água, situado no município de Campina Grande, o qual foi declarado de interesse social por meio do Decreto Presidencial 100/2017, publicado no Diário Oficial da União no dia 25/8, informações que você retirou do enunciado da questão, tendo o cuidado de não inventar nenhuma informação, não criar nenhuma informação. Muito bem, nós temos então a qualificação da Fazenda Pública, nós temos o fundamento dessa representação, nós temos a designação da ação que nós estamos intentando e nós temos o fundamento da ação. Tudo isso, para a gente passar até agora só pelo encaminhamento, endereçamento e pela qualificação da Fazenda, identificação da sua representação com fundamento legal, identificação da ação com o seu fundamento legal. Muito bem. Passou disso, fatos. Bom, no que diz respeito aos fatos, todo mundo pergunta em todo concurso de segunda fase que eu ministro na escola: professor, como é que eu faço com os fatos? A resposta é até simples. Primeiro, só quem pode dispensar os fatos é o examinador. Então, se o examinador dispensar no enunciado da questão os fatos, você retira os fatos da sua peça. Do contrário, ele vai existir em todas as manifestações processuais que você for escrever em concurso público. Os fatos, junto com os fundamentos jurídicos, eles constituem na petição inicial o quê? Causa de pedir. Razão pela qual eu não posso simplesmente ignorá-los. Eu preciso apresentá-los. Sendo que eu vou apresentar os fatos aqui na minha prova como? Primeiro, eu tenho alguns problemas. Primeiro problema, limitação de linhas. Concurso de segunda fase pode ter 90 linhas, 120 linhas, 100 linhas, 150 linhas. De toda forma, é sempre muito pouca linha para que a gente possa, nesse caso, apresentar uma resposta adequada, como muitas vezes nós gostaríamos. Então, você precisa aprender a administrar esse tamanho da prova. É preciso saber administrar como é que se dá essa resposta. Então, aqui na escola, você tem a possibilidade de apresentar suas respostas manuscritas para que você treine a administração desse espaço. Eu sempre recomendo para os alunos que, de forma acessória, no caderno de rascunhos, apresentem uma estrutura da peça com os principais tópicos que eles pretendem engordar no caderno oficial de respostas, né? No caderno próprio que você vai apresentar sua resposta para correção. E aí, nesse momento, eu preciso fazer o quê? Apresentar os fatos, não posso deixar de apresentá-los. Ao mesmo tempo que eu não posso deixar de apresentá-los, eu não posso também pegar o enunciado da questão e trazer todo para os fatos. Aí eu vou estar demonstrando para o examinador o quê? Primeiro,
incapacidade de resumir aquilo que está sendo apresentado pelo enunciado. Segundo, eu vou estar consumindo linhas de forma desnecessária, o que pode faltar para a minha argumentação. Então, eu preciso apresentar esses fatos como? Eu preciso apresentar esses fatos demonstrando ao examinador que eu tenho poder de síntese e, nessa síntese, eu preciso escolher os principais pontos que fundamentam a atuação da Fazenda e, nesse caso, defendem o interesse público que lá está sendo plasmado, seja por meio de uma petição inicial, seja por meio de uma contestação. Se você, nesse caso específico, for contestar, você precisa trazer dos fatos os argumentos que sustentem a sua resistência à pretensão deduzida em juízo. Se você está apresentando uma petição inicial de uma ação, você traz os fatos que sustentam, nesse caso específico, aquilo que você pretende fazer com aquela petição inicial. Então, você demonstra poder de síntese e traz os principais argumentos, já fazendo uma correlação com a atuação da Fazenda. Então, é preciso resumir os fatos, eles só podem ser dispensados pelo examinador, e ainda que o examinador dispense, eu, no concurso, o que faria? Apresentaria o tópico dos fatos e colocava entre parênteses, neste caso, dispensado pelo examinador. Só eu faria isso, para ter certeza absoluta que não haveria perda de pontos. Muito bem. Depois dos fatos, vamos para o direito. E no direito aqui, na nossa petição inicial, o que é que deveria ser feito? Aqui nós temos que sustentar, nesse caso, a possibilidade de desapropriar, tanto no que diz respeito à legitimidade de quem desapropria, quanto no que diz respeito à hipótese de cabimento da desapropriação. É isso que eu tenho que fazer. Então, a parte do direito, ela começa de forma completa a partir da defesa da legitimidade ativa do INCRA para apresentar a desapropriação, ora, utilizada como resposta. E aí, neste caso, a gente utiliza o que está previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 76/93, que diz o seguinte: a ação de desapropriação proposta pelo órgão federal executor da reforma agrária será processada e julgada pelo juiz federal competente, inclusive durante as férias forenses. Esse dispositivo a gente já usou para sustentar, no caso, a própria desapropriação e no que diz respeito à sua competência, ou seja, o endereçamento ao órgão competente para julgar, mas não custa abrir um tópico sobre legitimidade ativa e demonstrar que o INCRA, quando a lei fala em órgão federal executor da reforma agrária, estabelece a legitimidade da autarquia para poder ingressar com esse tipo de ação de desapropriação. Inclusive, doutrinariamente, se sustenta, inclusive, que a União propriamente não teria competência enquanto ente. A competência é da autarquia e, nesse caso, o INCRA é o órgão federal executor da reforma agrária, razão pela qual é dele a legitimidade para intentar a nossa ação de desapropriação. Depois, nós temos que apresentar os fundamentos jurídicos que sustentam efetivamente, aí de forma bem completa, porque o examinador pediu todos os fundamentos, que sustentam a nossa ação de desapropriação. Primeiro, nós temos que tratar da autorização constitucional para o manejo da ação de desapropriação. O artigo 184, parágrafo 2º da Constituição diz o seguinte: o decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Aí a lei complementar diz que a legitimidade é do órgão federal executor da reforma agrária. Mas o que é que autoriza a ação de desapropriação? O decreto presidencial que determina, neste caso, que aquele imóvel rural é de interesse público para fins de reforma agrária. Então, o artigo 184, parágrafo 2º da Constituição, autoriza ou nos autoriza o manejo da desapropriação. Eu tenho autorização constitucional para apresentar essa ação. Primeiro ponto dos nossos fundamentos jurídicos. Depois, rito. Nós sabemos, e já falei para os senhores, que a lei complementar estabelece procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Nós temos a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, porque o rito é estabelecido pela lei complementar 76/93. Essa previsão está na Constituição. Veja que a Constituição diz no artigo 184, parágrafo 3º, a lei complementar vai estabelecer o procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. E que lei complementar é essa? 76/93, que no artigo 1º diz: o procedimento judicial de desapropriação do imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária obedecerá ao contraditório especial de rito previsto nesta lei complementar.
Então, a lei complementar a que se refere o artigo 184, parágrafo 3º da Constituição, é a lei complementar 76/93. Então, o rito é da lei e isso precisa ser informado nos fundamentos da nossa desapropriação. Decreto presidencial. Muito bem. O decreto recebeu o número 100 de 2017 e ele declara a propriedade denominada Fazenda Angicos Olho d'Água de interesse social e autoriza a desapropriação do imóvel rural para fins de reforma agrária. Então, nesse caso específico, eu preciso demonstrar para o juízo que o decreto presidencial está devidamente publicado no Diário Oficial e que tem validade jurídica para autorizar a nossa desapropriação. O lapso temporal, que é um requisito previsto na lei complementar, diz que a ação de desapropriação deverá ser proposta dentro do prazo de 2 anos, contado da publicação do decreto declaratório. O decreto é de agosto de 2017, então nós teríamos até 2019 para ingressar com a ação, não há problema. Eu preciso demonstrar o interesse social, e isso sai diretamente do enunciado da questão, do próprio examinador. A desapropriação tem por objetivo dar andamento à criação de um novo projeto de assentamento na área de aproximadamente 1.416 hectares e com capacidade para assentar cerca de 30 famílias de trabalhadores rurais, observando as áreas de reserva legal e de preservação permanente, margens de rios, cumes de morros, etc. Muito bem. O interesse social é proveniente da própria apresentação da questão pelo examinador, do próprio enunciado. É de lá que eu tiro o interesse social. Essa informação é importante e está nos fundamentos da nossa desapropriação. A instrução da nossa desapropriação, eu preciso demonstrar para o examinador o conhecimento das exigências previstas no artigo 5º da Lei Complementar 76/93, que exige que a nossa petição de desapropriação seja instruída com texto do decreto declaratório de interesse social para fins de reforma agrária, publicado no DOU, certidões atualizadas de domínio e de ônus real do imóvel, documento cadastral do imóvel, laudo de vistoria e avaliação administrativa, comprovante de lançamento dos títulos da dívida agrária correspondente ao valor ofertado para pagamento de terra nua, comprovante de depósito em banco oficial ou outro estabelecido no caso de inexistência de agência na localidade, à disposição do juízo correspondente ao valor ofertado para pagamento das benfeitorias úteis e necessárias. Eu preciso demonstrar ao examinador conhecimento necessário do que exige a lei acerca da instrução da nossa petição de desapropriação. Então, você vai dizer que a sua petição de desapropriação está instruída com aquilo que requer a Lei Complementar 76/93. Muito bem. Providências do juízo ao receber a inicial. A Lei Complementar diz o quê? Artigo 6º diz: o juiz, ao despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de 48 horas, mandará emitir o autor na posse do imóvel. Então, eu tenho que pedir emissão na posse. Dizer que é uma providência do juiz e que, neste caso, o INCRA requer. Primeiro ponto, qual é a providência principal que o juiz deve tomar ao receber a nossa inicial? Emitir o INCRA na posse do bem. Depois, citação. Determinará a citação do expropriando para contestar o pedido e indicar assistente técnico se quiser. Depois, expedirá mandado ordenando a averbação do ajuizamento da ação no registro do imóvel expropriando para conhecimento de terceiros. Existe ainda na Lei Complementar 76/93, artigo 18, parágrafo 2º, a intervenção obrigatória do Ministério Público, inclusive a jurisprudência já disse que não existe inconstitucionalidade nessa determinação, quando diz que o Ministério Público Federal intervirá obrigatoriamente após a manifestação das partes, antes de cada decisão manifestada no processo em qualquer instância. E eu preciso, inclusive nos fundamentos da minha desapropriação, atender aquilo que foi solicitado pelo examinador. Se os senhores se lembram, o enunciado da questão disse assim: olhe, desenvolva com cuidado todos os conceitos importantes sobre o tema, atentando para a diferença existente entre as espécies de desapropriação, bem como o fundamento constitucional de cada qual. Aqui é aquilo que o examinador me pediu, tentando fazer com que eu esqueça disso no fundamento da minha desapropriação, porque na hora que eu vou fazer a petição inicial de desapropriação, não é comum eu fazer diferenciação dela com as outras hipóteses de desapropriação constitucional, mas ele pediu. E aí quem esqueceu de atentar para o enunciado da questão nesse ponto específico, esqueceu de colocar na sua resposta, e aí perde ponto no espelho. Eu trago para os senhores, portanto, os tipos constitucionais de desapropriação, e eles são os seguintes: desapropriação ordinária, previsto no artigo 5º, inciso 24 da Constituição; desapropriação urbanística, artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, ocorre na situação em que há o descumprimento da função social da propriedade do imóvel urbano;
Desapropriação para fins de reforma agrária, que é a nossa, artigo 184, ou seja, no qual o imóvel rural não está cumprindo a sua função social, e desapropriação com fisco, artigo 243, ocorre sempre que nas propriedades urbanas ou rurais estejam localizadas plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Muito bem, o examinador me pediu, eu apresento cada uma delas com um fundamento constitucional nos termos do que ele me questionou. E, por último, os pedidos. O que são os pedidos na minha petição inicial ou em qualquer manifestação processual? Os pedidos nada mais são do que uma radiografia, uma foto 3x4 de tudo aquilo que você defendeu no corpo da sua peça. Em concurso público, nada de fazer pedido genérico. Ante os termos ou os fundamentos acima esposados, requer o INCRA seja efetivada a desapropriação do imóvel. Não se faz pedido assim em prova. Isso é pedido de preguiçoso, tanto na vida real quanto em concurso público. Os pedidos precisam ser itemizados, item por item, ponto por ponto. Como ficariam os nossos pedidos? Primeiro, seja emitido na posse do imóvel, na forma do que estabelece o artigo 6º, inciso 1 da Lei Complementar 76/93, a citação do proprietário do imóvel, objeto da ação, para contestar o pedido, caso assim deseje, artigo 6º, inciso 2, Lei Complementar 76/93, expedição de mandado ordenando a averbação do ajuizamento da ação no registro do imóvel expropriando para conhecimento de terceiro, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei Complementar 76/93, veja que são as providências que o juiz deve tomar ao receber a inicial da ação de desapropriação por reforma agrária. A intimação do Ministério Público para intervir no feito é obrigatório, está no artigo 18 da Lei Complementar, seja o feito julgado procedente com a efetiva expropriação em favor do poder público, atribuindo-se o valor da causa de R$ 87 mil, que é o valor da desapropriação apresentada no decreto presidencial, pede deferimento, local, data, nada de inventar local e data, Procurador Federal, estaria finalizada, portanto, a nossa petição inicial de desapropriação. Veja que nós dissecamos toda a forma e dissecamos todos os fundamentos, dissecamos todos os argumentos que seriam necessários levantar numa petição inicial de desapropriação para responder aquilo que o enunciado da questão nos apresentou como devido. Só chamar a atenção que o examinador pediu lá no meio diferença entre as desapropriações constitucionais, coisa que normalmente ele não faz. Quem não se atentou para isso perdeu pontos no espelho, certamente. Então, de novo, numa segunda fase você precisa demonstrar conhecimento, você precisa demonstrar um poder de estruturação da peça que seja plausível, você precisa demonstrar zelo, você precisa demonstrar para o examinador que você gosta de fazer isso, porque é o que você vai fazer a sua vida toda. Tem examinador que pega a prova e diz assim, pô, esse cara quer ser advogado público, ele vai fazer isso a vida toda, ele não gosta de fazer no concurso, como é que ele vai gostar de fazer na vida real? Você precisa demonstrar que gosta da brincadeira, você precisa demonstrar que gosta da atuação, você precisa demonstrar que sabe fazer isso, você precisa demonstrar para o examinador que aquilo é o que você nasceu para fazer. E isso se demonstra como? Com organização, isso se demonstra com zelo, com estruturação, isso se demonstra, inclusive, tendo a preocupação necessária de apontar todos os fundamentos legais de tudo aquilo que você está fazendo, porque demonstra para o examinador que você tem o cuidado, inclusive, de pautar tudo o que você faz na lei. Ou seja, sua prova muito provavelmente é com consulta à legislação, então você vai ter acesso à legislação para demonstrar para o examinador todo esse conhecimento. Os pedidos também é uma forma de demonstrar zelo, nada de fazer pedidos genéricos, os pedidos precisam ser itemizados, apresentados ponto a ponto, resumindo tudo aquilo que você tratou na questão, a parte da qualificação, da apresentação da ação, a parte da fundamentação da representação da advocacia pública. Tudo isso demonstra para o examinador que você sabe o que está fazendo, que você gosta do que está fazendo, afinal de contas é o que você vai fazer o resto da sua vida inteira. Se você decidir permanecer na advocacia pública, se passar para outro concurso, você vai ler isso o resto da vida inteira, em algum outro cargo, juiz, promotor, enfim, seja o que for, defensor. Então, concurso público, segunda fase, é um dos momentos mais importantes da sua preparação. E você não pode negligenciar isso apresentando respostas sem o comprometimento necessário à aprovação. Tenha muito cuidado com isso. Organização, zelo, demonstrar conhecimento, demonstrar
lógica estrutural, demonstrar inteligência na fundamentação, demonstrar inteligência na apresentação dos fatos, fazer pedidos muito bem fundamentados. Bom, segunda fase é isso. Professor, eu não tenho ainda essa preparação para apresentar uma petição do jeito que o senhor explicou aí. É por isso que você está aqui, é por isso que você está fazendo o curso, é por isso que você precisa estudar e é para isto que eu estou aqui. Nós vamos discutir isso durante 12 semanas aqui no curso da PGF, segunda fase. E eu discuto isso também nos cursos de segunda fase dos concursos da Advocacia Pública Estadual e Municipal, e aí cada um com a sua realidade, inclusive de atuação, quando sai provas de segunda fase desses concursos. É para isso, né, na verdade, que eu exerço o magistério há 10 anos. Estou aqui para lhe ajudar. Aqui você tem carta branca para errar uma vez. Depois que errar, vê qual é o erro e conserta, não pode errar mais, nem aqui nem na prova. Então, o momento de errar é comigo, o momento de aperfeiçoar é comigo, o momento de fazer com que você entenda a forma ideal de apresentar essas respostas é aqui na escola. É por isso que eu recebo com tanta alegria sempre muitos alunos nos nossos cursos e, obviamente, a alegria não só em acompanhá-los, como a alegria em demonstrá-los como fazer e a alegria ainda maior ao vê-los depois aprovados e colegas na advocacia pública. Então, a você um abraço, obrigado pela atenção, coloco-me à disposição dos alunos para dúvidas e questionamentos sobre tudo o que aqui foi ministrado, aguardo todos para as próximas aulas do nosso curso aqui da PGF, segunda fase, que está apenas começando. Então, um abraço no coração de todos e vamos em frente, estudando o que precisa ser estudado, errando o que precisa ser errado, consertando esses erros, para não sermos surpreendidos na prova e podermos lograr a nossa tão sonhada e tão buscada aprovação dos concursos de advocacia pública. Um abraço a todos e até os nossos próximos encontros.